Olá, alunos. Boa noite, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós vamos continuar falando sobre sociologia do trabalho, na visão de Karl Marx. Nós vimos na aula passada sobre o conceito de luta de classes, inclusive pedi para que vocês fizessem um trabalho sobre esse tema. Além de tudo, solicitei também que vocês definissem para mim no trabalho o conceito de burguesia e proletariado. Revisando, proletariado é a classe operária, aquela classe mais pobre, aquela classe que vende a sua força de trabalho para a burguesia. Burguesia são os donos dos meios de produção, ou seja, o rico, o patrão. Quando nós falamos em burguesia e proletariado, não tem como não falarmos em trabalho. Por isso mesmo que estudamos muito Karl Marx, esse sociólogo, que faz muita menção aos conceitos da sociologia do trabalho, principalmente sobre a questão da luta de classes e agora o conceito chamado de mais-valia. Afinal, o que é o conceito mais-valia? Depois vocês podem procurar no PET, que o PET tem esse conceito, ok? O conceito mais-valia é aquele em que tem três fatores predominantes para defini-lo. O primeiro dele é a força de trabalho vendida pelo proletariado à burguesia. O segundo é o objeto de produção, ou seja, o objeto no qual o proletariado vai produzir para a burguesia. E o terceiro é os donos dos meios de produção, ou seja, aqueles que detêm o poder, aqueles que detêm o patrimônio, que fornece, por exemplo, a indústria, são donos do capital, é aquele que dá o emprego ao proletariado. Quando Karl Marx faz esse conceito, né, escreve, na verdade, esse conceito de mais-valia, Karl Marx visa conceituar aquela força de trabalho que o proletariado fornece para a burguesia e ele utiliza esse conceito para fazer uma crítica a esse tipo de uso de força de trabalho da burguesia em relação ao proletariado. Exemplo, ele contrata um operário para ajudar a fabricar automóveis. Nós sabemos que automóvel é um produto que tem uma margem de lucro alta. Mas será que o proletariado recebe da burguesia um capital, o salário suficiente para pagar aquela força de trabalho que ele colocou à disposição da burguesia? Será que o proletariado recebe o suficiente, né, com mais-valia aquele tempo que ele se dedicou para fabricar aquele automóvel? Ou esse lucro fica apenas para a burguesia, apenas para o patrão? Então, o mais-valia para Karl Marx, ele é definido dessa forma. É aquela definição em que a força de trabalho versus os lucros retirados pelos donos de produção. Qual é o lucro que o dono de produção teve? Quanto ele pagou pela força de trabalho do proletariado? Será que valeu mesmo? Será que foi justo? Essa é uma das definições do conceito do mais-valia. Então, para que nós possamos aprofundar nessa temática, que inclusive é um ponto grande de reflexão, cai nos vestibulares, o Enem também cobra sempre, nós precisamos analisar esse conceito de mais-valia. Por isso, vou solicitar a vocês a nossa próxima atividade. O que vocês irão fazer? Vocês irão fazer um texto opinativo, dando a opinião de vocês sobre o mais-valia. Pesquisem o que é o mais-valia, além da explicação que eu dei agora. O PET tem. Quem tiver acesso aí pode buscar na internet o que é mais-valia e dê a opinião de vocês. Eu não quero que você faça um Ctrl+C, Ctrl+V. Eu quero que você leia sobre o mais-valia, pegue aquilo que eu falei agora e dê sua opinião. Você concorda com esse conceito de mais-valia escrito por Karl Marx? Realmente esse conceito é um conceito válido?
Ou você não concorda? Você acha que não existe isso, que Karl Marx estava errado? Sociologia é isso, é um momento de discutir, de debater, tá? Não tem receita pronta. Então eu quero que você dê a sua opinião sobre o conceito do mais-valia. É a primeira atividade. Na segunda atividade, nós vamos treinar a nossa redação, tendo em vista que o Enem cobra muito redação relacionado aos conceitos da sociedade. Então vocês irão fazer uma redação para mim de no mínimo 20 linhas, falando sobre o mercado de trabalho nesse momento de pandemia do coronavírus, do Covid-19. Como que vocês enxergam o mercado de trabalho nesse momento? Será que nós estamos perdendo muitos empregos? Será que a pandemia afetou o mercado de trabalho? Vão escrever, fazer uma redação mesmo, até para nós treinarmos aí para o Enem. Né? Não sabemos quando será o Enem, mas ele irá vir. E quando você pega os últimos temas do Enem, você irá avaliar que o Enem toca sempre em algum conceito da atualidade, sempre em algum conceito social. E a sociologia, ela tem um papel primordial nessa situação. Então eu preciso que vocês façam essas duas atividades e me enviem. Lembrando a vocês, façam também as atividades do PET, né? As atividades do PET estão lá disponíveis para vocês na internet. E também para aqueles que ainda não têm condições, né, de ter o acesso à internet, a escola vai depois programar com os alunos para que retirem o material impresso. Mas para isso eu preciso que vocês vão fazendo aí as atividades do PET. Se tiver dúvida, pode me procurar lá na plataforma, me mande as dúvidas aí que eu vou respondendo para vocês, tá bom? Qualquer coisa que precisar de qualquer conceito da sociologia, eu estou à disposição. Não deixem de me enviar. Então, aguarda aí a resposta de vocês às duas atividades que eu passei e estou à inteira disposição. Um grande abraço e tenha uma boa noite.